estamos aqui de volta com a presença ilustre do Dr. Cláudio Gabriel, do Ministério do Trabalho e Emprego, que irá nos abrilhantar com um bate-papo interessante. Essas novas decisões de cunho administrativo, decisões também judiciais, com relação ao entendimento com aquela reforma da CLT de 2017, da 13.467, em relação à contribuição sindical, compulsória, facultativa. Doutor Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Décio, pelo convite. Um forte abraço aos seus telespectadores, telespectadoras que acompanham esse programa de alta qualificação. O nosso abraço. Muito obrigado. Nós estamos vivendo um momento, doutor Cláudio, que é com relação a essas divergências de entendimento, né? Algumas pessoas que estão vinculadas às relações de trabalho entendem que a contribuição sindical ela só é devida de acordo com a vontade unilateral de cada trabalhador. Mas o entendimento que a gente tem visto em algumas decisões, doutor, é o contrário disso aqui, verdade? Verdade, professor. Essa reforma trabalhista, no que ela transforma o imposto sindical de obrigatório ao facultativo, ela traz uma grande celeuma, sobretudo para a organização sindical, né? Que perde de imediato a sua principal fonte de custeio. Isso tem trazido uma instabilidade, uma dificuldade tremenda a muitos sindicatos. Inclusive, nós tivemos uma nota técnica, não foi, da Secretaria de Relações do Trabalho, alinhando de que aquelas decisões que reiteradas pelas assembleias, ela poderia ser aplicada de imediato a cobrança agora de março de um dia de salário, não é? Exatamente, era isso que nós íamos chegar. Mas o que acontece? Os sindicatos reagiram, não é? E muitos sindicatos entraram decisões, com ações pelo Brasil afora, questionando essa alteração, a inconstitucionalidade dessa alteração, que ela se deu por lei ordinária, quando na verdade deveria ter se dado por lei complementar, já que se trata de um tributo. E aí muitos tribunais pelo Brasil afora, isso é muito bom, nós já temos talvez em torno de umas 60 decisões, têm entendido pela inconstitucionalidade e mandando que o imposto ele volte a ser obrigatório e não facultativo. Sob outra perspectiva, o Ministério do Trabalho, através de sua Secretaria de Relações do Trabalho, já emitiu uma nota técnica no sentido de que, mesmo sendo facultativo, a Assembleia Geral dos Trabalhadores já teria autonomia para deliberar nesse sentido. Ele não precisaria mais da autorização expressa, ou seja, individualmente de cada trabalhador, mas sim de uma manifestação da vontade coletiva, expressa nas suas assembleias, né? Então, nós já temos esses dois caminhos. Outro aspecto, professor, é que essa matéria também já está no Supremo. E o ministro Fachin, que é o ministro relator, ele já deu encaminhamento de urgência para que se julgue pela inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa norma, né? Então, o movimento sindical está apreensivo e estamos aguardando o posicionamento do Supremo, que vai ser aí uma posição definitiva, não é? Exatamente. Inclusive, nessa linha dessa nota técnica da Secretaria de Relações do Trabalho, nós tivemos também uma manifestação, uma decisão, inclusive da Procuradoria do Trabalho do Pará, no sentido de que há sim a legalidade quando decorrente da Assembleia Geral que trate da cobrança, da continuação da autorização pela Assembleia da contribuição social, não é isso? É verdade. Alguns ministérios públicos também têm entendido nesse sentido, que a vontade coletiva, né, que é a vontade majoritária dos trabalhadores, supre essa autorização individual. Ou seja, na hora que a Assembleia reunida delibera e trata dessa matéria e resolve que o trabalhador deva contribuir compulsoriamente, ela prevalece sobre a vontade individual. E já tem se adotado isso aí por muitos sindicatos. Exatamente. Inclusive, doutor Cláudio, tem um fato interessante. Saiu uma decisão, inclusive eu achei assim muito prudente a decisão de um juiz, se eu não estiver enganado, é de Campinas, em São Paulo, em que ele diz o seguinte: ora, se você não é sindicalizado, então você não pode fazer parte dos benefícios da CCT, da Convenção Coletiva de Trabalho, porque você não faz parte da categoria. E se você quer ter os benefícios da CCT, você tem que ser sindicalizado.
Eu acho de uma prudência esse entendimento do juiz, não é? Porque se eu não quero ser sindicalizado, como é que eu quero ter os benefícios daquela situação, daquela instituição? Eu achei essa decisão particularmente muito acertada. E daí surgiram várias outras decisões, todas nessa linha de favorabilidade ao trabalhador, nesse sentido. Porque é preciso que a gente entenda uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com o empresário. O empresário não tem nenhuma gerência sobre isso aqui. Isso aqui é uma relação sindical, sindicato-trabalhador. O empresário em si, ele é meramente um coadjuvante. Ele vai fazer a retenção e repassar. Então, esses desencontros de informação levam, inclusive, ao descalabro de uma insegurança jurídica, doutor Cláudio. Não é verdade? Perfeito. Essa norma, ela trouxe essa estabilidade total. Os sindicatos hoje estão muito polvorosos, né? E buscando essas alternativas, que em algum estado tem sido acatado pela justiça, como essa que o senhor bem colocou, de que só teria acesso a determinados benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho aqueles trabalhadores que se associem ao sindicato como forma de manter a sobrevivência da organização sindical em face da retirada do imposto compulsório. Então, isso tem sido já medidas adotadas por alguns sindicatos, inclusive já aqui no estado do Rio Grande do Norte. Certo? Então, realmente, há uma insegurança, uma instabilidade que não tem sido bom para ninguém. Né? E voltando assim na seara tributária, doutor Cláudio, o que é que a gente percebe? Que houve uma mexida na constituição da base, porque o tributo ele é compulsório. Ele é compulsório, então não existe aquele tributo não compulsório, não é? E isso é um princípio do artigo 3º do Código Tributário Nacional. É muito claro nesse sentido. E na hora que você está legislando, inclusive por uma infra-ilegalidade, porque a lei ordinária não é questão de se é superior ou inferior, é questão de quórum. Mas para se mexer nessa base, deveria ser uma lei complementar. Então isso é um primeiro contraditório. E o segundo é que mexeram no princípio do próprio sistema do artigo 3º do CTN, onde ele diz que a obrigação é compulsória. E aí, simplesmente, num passo de mágica, isso deixa de existir. Não é a questão da gente estar aqui defendendo a legalidade, a ilegalidade, se paga, se não paga, mas não o formato, né, doutor? Como ela se aplicou, correto? Perfeito, é isso mesmo. Aí, como o senhor bem colocou, não é uma questão que diga respeito à empresa, é uma questão que diga respeito diretamente ao sindicato e seus associados. E a sua principal fonte de custeio. Então, tirar assim de forma abrupta, sem dar qualquer oportunidade ao sindicato, né, vamos dizer, de transitoriedade, né, isso foi muito ruim. Né? Daí porque o sindicato tem reagido e, como o senhor bem colocou, todo tributo é uma obrigação pecuniária obrigatória. Isso. E não se tornar uma faculdade. É outra falha gritante que fere também princípios do direito tributário. Né? Inclusive, se a gente entender de outra forma diferente, nós falamos há pouco tempo no bloco anterior sobre IPTU. Então eu diria, não, eu não vou pagar o IPTU porque está me cobrando aqui uma taxa de incêndio. Eu não concordo, simplesmente não vou pagar. Não, tem que pagar, é compulsório, é devido. Aí você discute a taxa. Perfeito. Se ela é legal, ilegal. Eu vejo no mesmo raciocínio, doutor Cláudio, porque não poderia, o senhor que é um homem de conhecimento, está dentro das mediações no Ministério do Trabalho, tem feito um trabalho assim muito bom para ambas as classes, não só para o trabalhador, mas para, como se diz, mediador, né? É o mediano, e tem tido efeitos. Agora, o preocupante de tudo isso é a forma como a coisa está sendo conduzida por algumas entidades, não só sindical. Sei que reconheço que a gente precisa ter um movimento sindical forte, organizado, existe muito sindicato, isso é uma verdade, precisa enxugar, mas existem sindicatos sérios, não é verdade? Existe sindicatos seríssimos, né? Como em todo meio, né? Como nós encontramos dificuldades em todas as instituições. Da mesma forma que nós temos esse problema na política, né? Problema crítica no judiciário, nós também temos problemas hoje na organização sindical, é natural, né?
Então, o ideal é que esses problemas eles sejam corrigidos, resolvidos, né, pela própria categoria, através do processo eleitoral, né, de substituição daqueles que não estão atendendo, a contento aos anseios dos seus representados. Exatamente. Quando a gente fala de substituição da via eleitoral, do mundo das eleições, isso me lembra, doutor Cláudio, que o senhor é um pré-candidato, né, às futuras eleições desse ano com relação ao pleito de deputado federal, não é isso? E o senhor poderia nos falar sobre isso, por favor? Pois não, meu querido. O movimento, na realidade, o meu nome, na realidade, está sendo colocado, a minha pré-candidatura, essa possível candidatura, ela está sendo colocada pelas organizações sindicais. Como o senhor já colocou, nós já militamos há 23 anos nesse mundo trabalhista, né? Na defesa dos trabalhadores, na defesa da organização sindical, da defesa também dos interesses das empresas, dentro de uma partilha justa, dentro do sistema equalitário. Isso tem sido uma luta nossa ao longo de 23 anos. Então, o movimento sindical, né, consciente do meu trabalho, né, da nossa parceria ao longo de todos esses anos, eles têm, né, reuniram-se também numa grande assembleia, onde participaram talvez mais de 80 sindicatos, e aí lançaram a nossa pré-candidatura na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos direitos dos sindicatos. E é essa aí nossa pretensão de caminharmos nessa luta. Com certeza, eu acho que a sociedade norte-riograndense só tem a ganhar com o seu nome, porque nós conhecemos o seu trabalho, nós fazemos parte de sindicato, sabemos da sua dedicação e nós precisamos, sinceramente, revolucionar, ter uns nomes sangues novos, né? Porque a política ela é uma coisa fantástica. Mas precisamos das renovações. Temos muita gente que já está aí, parece uma fichinha, carimbinho marcado. Então, gente, é importante, vamos pensar em a gente ter novas formas de pessoas, sangue novo. E com isso, eu fico aqui pensando, sempre digo que televisão é uma coisa interessante, ela tem começo, meio e fim. E aí a gente começa a se direcionar quando o diretor começa a nos chamar a atenção dos horários, tem um futuro programa. Então, doutor Cláudio, eu gostaria de parabenizar essa sua pretensa candidatura, isso é muito importante, e também lhe agradecer por conseguir lhe tirar um horário desse do Ministério do Trabalho, está aqui à nossa disposição, tratando de assunto sindical, esclarecendo a questão da contribuição sindical. Isso foi muito importante, esse programa de hoje, porque dirimiu dúvida. E da nossa parte, fica sim os agradecimentos e de uma futura possível possibilidade de estarmos juntos. Eu é que agradeço, meu querido Andécio, estarei sempre à sua disposição. E estar aqui é uma dupla satisfação, uma dupla alegria. Primeiro, ao lado de um grande amigo, por quem eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, um homem ético, correto, e também por estar ao lado de um grande sindicalista. Conheço seu trabalho na defesa da sua categoria, acompanhei a seu processo de negociação, sempre conduzindo com muita firmeza, com muita seriedade e honradez, de modo que o seu sindicato não poderia estar em melhores mãos do que não da sua. Então eu tenho essa dupla satisfação de poder estar aqui, estarei sempre à sua disposição quando precisar, meu ilustre amigo. Muito obrigado, meu amigo, e é um amigo que sim. Gente, infelizmente chegamos, ou felizmente tivemos aqui uma aula. Então, vamos para a quarta próxima, que já é abril. Fique atento, o bate-papo com o professor Adércio vai estar quarta-feira, 9 horas. Na dúvida, procura o professor. Tchau! Tradição em ser referência, líder em segurança tributária. Auditoria gratuita. Fale com seu consultor. Venha ser parceiro deste time de sucesso. Tributare, inteligência tributária, financeira e gestão fiscal.